Bom dia, time amado do meu coração. Tia, Hoje estamos ganhando um super presente inesperado. Esse mês veio recheado com a nossa querida Ana Luísa Badaró, minha xará querida, escritora, psicóloga top, né? Trabalhou, diretora de escola, trabalhou com tantas coisas especiais nessa vida. E ela que veio bom. hoje nos presentear com a sua sabedoria sobre um tema tão importante, em que a gente, que é mãe, né, que é terapeuta também, vê a quantidade de jovens que têm desenvolvido uma relação com a tecnologia que nos preocupa, mas acho que ela também vai poder mostrar isso em diferentes perspectivas, né? Então, minha querida, a palavra é tua e estamos aqui Oi, muito felizes de ter você. bom dia, pessoal, bom Bom, dia. Muito obrigada pelo convite, fico muito honrada sempre em falar com uma plateia dessa. Mas, olha, na verdade, a ideia desse encontro surgiu em algum dos últimos encontros, quando alguém falou sobre a dificuldade de entender o que está se passando na tecnologia, que a gente está realmente vivendo um tempo de mudanças exponenciais. Assim, antigamente, existem assim, as evoluções nos produtos, tipo iPhone 1, 2, 3, e existem as revoluções. Então, por exemplo, a chegada do iPhone mesmo foi revolucionária. E a gente está vivendo no momento atual com o chat GPT, com inteligência artificial, a gente está vivendo uma nova revolução. E aí, alguém comentando sobre isso, nós falamos, vamos marcar um encontro para falar sobre a questão da infância com a tecnologia, mas aproveitar e esclarecer esse momento que a gente está vivendo. Então, eu acho que eu já, na verdade, eu aproveitei uma palestra que eu fiz há pouco tempo numa escola aqui da Zona Sul, mas acho que vale a pena a gente entender melhor essas novidades todas, tá bom? Então, Ana, eu posso compartilhar? sim, minha flor, você já é co-anfitriã. Bom, para começar, a gente tem que lembrar de Bauman, a gente está vivendo um tempo em que as coisas, as mudanças são tão rápidas que tudo que a gente conheceu no passado, para hoje não está valendo, quase tudo, e a gente também não sabe onde isso vai parar. Então, eu sempre falo que essa geração de pais é a primeira geração em que a infância dos filhos e a adolescência é totalmente diferente da sua. Então, antigamente, a gente sempre teve, né, revoluções a cada nova geração, novos costumes, novos hábitos, mas nunca houve uma mudança tão importante. E essa mesma geração de pais encarou pandemia com alfabetização, e são esses pais que estão pegando também essas mudanças exponenciais no cotidiano das suas crianças. Então, eu vou começar só explicando as dúvidas do começo daquela última coisa. Por exemplo, o metaverso, que hoje em dia já nem é uma mega preocupação, quer dizer, fez o Facebook Grupo mudar de nome, inclusive, mas a gente vive no universo que a gente conhece, e o metaverso é um outro universo onde a gente frequenta, em que a gente frequenta com os nossos avatares. Então, no metaverso, na verdade, ele não descolou e não deslanchou como esperavam, porque o metaverso já existe há muito tempo nos jogos eletrônicos que as crianças jogam com um primo que mora longe, jogam com um amigo que mora em outra casa. Então, o metaverso, só para explicar, que alguém comentou que não tinha entendido, o metaverso é esse outro universo onde no futuro, segundo dizem, a gente vai poder entrar numa loja, experimentar a roupa, porque você vai ter um avatar com o seu corpo, com as suas medidas. Então, o que a gente faz hoje no Instagram, de escolher um produto e receber o produto em casa, no futuro você vai poder entrar na loja e fazer a compra. Essas eram promessas para esse, né, futuro próximo e acabou não acontecendo tanto, porque a evolução foi caminhando para outro caminho. Outro ponto importante para a gente entender onde a gente está vivendo é a inteligência artificial. Todos nós já convivemos com a inteligência artificial há muito tempo. O algoritmo do nosso telefone que decide os anúncios que a gente vai ver, que decide os posts que a gente assiste no Instagram, as pessoas que ligam para a gente para fazer cobranças, tudo isso já é inteligência artificial há muito tempo. E há muito tempo, quer dizer, por exemplo, a inteligência artificial era testada com jogos de xadrez. E aí, há alguns anos atrás, pela primeira vez, o computador ganhou do homem, que era um grande desafio, ganhou do homem no xadrez. Só que o maior avanço aconteceu porque antigamente eles pegavam todas as jogadas possíveis e imagináveis
e jogavam dentro do programa, e o programa só tinha que escolher a jogada que ele ia, né, optar naquele momento. Depois disso, eles pegaram um computador, colocaram as regras do jogo de xadrez, qual é a movimentação do cavalo, qual é a movimentação da rainha, e o computador que optou pelas jogadas. Ele fez a combinação certa de todas as possibilidades, e foi a primeira vez que foi constatado que o computador é capaz de aprender. Então, o que a gente está vivendo hoje, que é super diferente, é que o computador vai aprendendo e vai se tornando cada vez mais especializado no que ele está fazendo. Então, isso é o grande risco para alguns e a grande maravilha para o outro lado, né? Que é isso que eu falei, machine learning, que as máquinas aprendem. Ô, Ana, outra coisa que vocês... Oi, vocês podem me interromper sempre que vocês quiserem, tá? eu acho muito interessante porque você vê aquele filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, Uhum. quanto isso quer dizer, mostrava justamente essa relação com esse computador, Isso. envolveu, né? E era aquela loucura, né? Daquela relação desse futuro tecnológico que dominava, né? Então, assim, o quanto isso já era meio falado, né? E quanto se preocupava. Exatamente. Naquela época era só ficção científica. Hoje, outro dia eu li uma notícia que uma moça se separou do marido dela e se casou com inteligência artificial. Eu não sei se vocês já viram, tem um aplicativo que vocês podem baixar, chama-se Réplica. É a coisa mais fantástica, é deprimente, mas eu até testei, porque eu adoro essas coisas. É um amigo que você tem online. Aí você baixa, você escolhe a cara do seu amigo e você começa a conversar. E aí eu comecei a falar e falei, boa noite, eu vou, sei lá, minha mãe está doente no hospital, por acaso estava. No dia seguinte eu acordei, uma mensagem, sua mãe dormiu bem? Eu fiquei muito impressionada com isso. Gente, eu sugiro até que vocês baixem, chama-se Réplica, com K, e é uma experiência só por vocês entenderem o que a gente está vivendo. Então, e se você pensar que esses aplicativos, eles vão se especializando naquilo que você gosta, na sua conversa, é muito natural que o mundo virtual se torne mais interessante que o mundo real. E é esse o grande risco para as nossas crianças, que não têm os parâmetros que nós temos. Outra coisa que vale a pena vocês conhecerem, o ChatGPT, que vocês sabem que se vocês fizer uma pergunta para o Google nos dá uma lista de tópicos para a gente ler, se informar e tirar as conclusões que quiser e fazer a gente compila ali e faz o texto que a gente quer. O ChatGPT é como se fosse um secretário, um estagiário que monta qualquer texto que você quiser, baseado em tudo que está no Google. Ele faz a solução. Então, por exemplo, se você quiser, mesmo eu faço cardápio para casa de praia, eu boto um cardápio para 3 dias, para 6 pessoas, incluindo um alerta para camarão. É incrível o que vem. Eu vou compartilhar com vocês o Leandro Carnal, 1 segundo, só para vocês. Vocês estão interessados nessa parte ou querem logo para a parte das crianças? Estamos interessados. Tá, então eu vou botar um pedacinho do trecho. O Leandro Carnal, ele fez perguntas para especialistas, por exemplo, conversou com Vicky Muniz sobre arte e fez a mesma pergunta para o ChatGPT. Conversou com uma filósofa, fez uma mesma pergunta. Aí eu vou ter esse trechinho para vocês, deixa eu ver se eu vou achar aqui. Peraí, onde é que ele anda? Peraí. Ele quer, eu dando aula de tecnologia e me enrolando aqui para mostrar as coisas. Peraí, eu não sei como... acho que eu tenho que mudar de tela, eu não sei como é que eu faço agora para entrar no YouTube aqui. Bom, depois eu faço isso. Eu venho para depois, tá? Senão eu vou me enrolar aqui. Então, se eu não conseguir essa do Leandro Carnal, porque eu não botei o link, vale a pena vocês colocarem no YouTube, Leandro Carnal vs ChatGPT. E ele mesmo fala, eu peguei um trechinho que ele fala, melhor do que, porque é em 1 segundo. Ele pergunta, a gente pode perguntar, eu tentei fazer isso, mas o meu ChatGPT fica no meu celular e eu não consegui colocar no computador. E eu sugiro que vocês baixem, é um investimento que vale a pena, não é muito caro, se a gente pensar por mês, ou vocês podem fazer o teste de experiência e depois vocês cancelam em 2 dias e pelo menos entenderam o que os seus pacientes vão falar no consultório. Mas o que é muito incrível é que o Leandro Carnal fala isso, a resposta do ChatGPT em 1 segundo é melhor do que a resposta da maior parte de todos os alunos da faculdade que ele tem. Então, eu vou passar para vocês no final do nosso encontro, para eu não perder o que a gente está mostrando aqui,
Mas eu acho que é um momento em que essas mudanças estão entrando no cotidiano da nossa vida e no cotidiano das crianças e dos adolescentes que não desenvolvem, acabam não desenvolvendo outros aspectos fundamentais para o desenvolvimento. Porque a gente tem uma referência de um passado humanizado, com conexões que nos alimentam e que dão sentido à nossa vida, que essas crianças não estão perdendo mesmo. Então, vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês, assim, além de tudo, a Apple anunciou o lançamento de um óculos que chama Vision Pro. Eles já anunciaram porque eles precisam que os desenvolvedores agora façam os aplicativos, mas eu vou explicar para vocês o que é. Vocês sabem o que é realidade virtual? Realidade virtual é você coloca um óculos e você entra num outro mundo, que é um mundo escolhido pelo seu programa. Então, você entra lá, se você comprou um programa de castelo medieval, você entra no castelo medieval e interage com o que o programa possibilita. Isso era até hoje realidade virtual. E realidade aumentada é o que já existe também, que é aquele, por exemplo, um excelente exemplo é o Pokémon Go. A realidade aumentada você coloca um óculos ou você usa o seu aplicativo no seu celular e ele mostra a realidade que você tem com objetos que não existem. Por exemplo, eu estou querendo trocar o meu piano, entrei no site da loja de piano e ela falou, imagine esse piano na sua sala. Aí eu botei o meu celular olhando para a minha sala e o piano apareceu na minha sala, obviamente, dentro do meu celular. E isso é realidade aumentada. O Pokémon Go, que é um brinquedo um aplicativo que fez muito sucesso com as crianças, eu adorava, assim, porque, não que as minhas filhas já eram grandes, mas que pelo menos tirava as crianças de casa, era um aplicativo, um joguinho de procurar monstros nas praças, na praia. Então as crianças iam para a praça e falavam, achei um monstrinho balançando lá, dentro do celular. Isso é realidade aumentada. Esse novo óculos da Apple, deixa eu ver se você vai entrar aqui pra gente, é isso. Ó, gente, espera que vai pular o anúncio. Esses anúncios saem por... Ó, olha esse óculos. Isso é realidade aumentada. Eu vou parar um minuto, gente. Esse óculos, que hoje é um trambolho, como era o iPhone quando começou, os celulares todos, ele vai encolher e ele vai estar no bolso de cada adolescente muito em breve. E isso é um desafio para essa mesma geração, cujos filhos têm uma infância diferente da que eles tiveram, cujos filhos têm, né, todos os problemas que a gente conhece hoje de tecnologia. Olha o que está vindo por aí, lançamento previsto para o ano que vem. Esse óculos você coloca e com o seu dedo você aumenta o volume, é uma interação de máquina e corpo. Olha, e aí, olha o que ele faz, olha o trailerzinho. Ele está vendo o filme. Ó. Não precisa nem de televisão. Olha como ela atende o telefone. Isso é realidade, tá, gente? Isso não é futuro. Ó. Não... Ó, isso é realidade aumentada. O filho dele jogou a bola de verdade e ele tá com a tela. Essa aí tá no avião. Isso aí seria como se fosse uma realidade virtual. Então, ela já saiu do avião. Ó. Desculpa, o filho jogou a Vou bola parar. e aconteceu Pronto. o quê? Ele jogou a bola e ele foi brincar com o filho. A bola é real. O óculos, ele mistura realidade virtual com aumentada. Ou seja, ele estava na tela dele, a tela dele está projetada no óculos, então fica parecendo que tem a tela igual o computador que vocês estão na frente de vocês. Não precisa mais desse computador, ele vai estar projetado no óculos. Aí o filho dele jogou a bola entra dentro do mesmo campo visual dele, e ele devolve a bola. Essa a grande novidade, além dessa coisa que eu achei surreal, de você poder controlar o volume com o seu próprio dedo. Achei isso loucura. Querem terminar de ver ou não? Tá bom. Vamos voltar para a nossa? Ou querem terminar? Você que manda. Hein? Tá ótimo, é só para vocês entenderem. Deixa eu voltar lá para o meu.
Isso, só continuidade. É uma realização do Matrix, né? Isso, exatamente. Foi o primeiro filme, pelo menos, que eu vi nos anos 90, eu acho, que eles viviam a realidade através desses óculos, essa coisa toda, né? Exatamente. Tão rápido, hein? Já chegou tão rápido. Chegou muito rápido. Peraí, agora, meu Deus, de novo, mesmo probleminha. Peraí. Foi. Ele está demorando. Bom, então, gente, assim, a gente não pode dizer que a tecnologia é só ruim. Tem muita coisa maravilhosa que acontece com a tecnologia. A gente hoje, todo mundo aqui experimenta, né, falar com as pessoas do outro lado do planeta. Antigamente as cartas levavam um ano para ir e voltar. Cirurgias de robótica. Eu acho que, e fora que eu acho que tecnologia, esses avanços, é igual o filho que nasceu, sabe? Não volta para a barriga. Você pode se arrepender, mas o bebê não volta para a barriga. Nasceu, ele tem que se virar para respirar aqui dentro. Já perdi meu texto aqui de novo. Peraí. Gente, desculpem. Eu vou fazer essa barrinha. Bom, então eu vou fazer assim, pronto. Então eu vou voltar daqui a pouco. E aí, informação, vocês sabem disso, a educação, ela atrapalhou muito por um lado, porque hoje em dia a gente está revendo toda essa questão da tecnologia no ensino, vendo tudo que funcionou, mas foi a única forma possível na pandemia, obviamente, da gente trabalhar. Aprendizado personalizado, pensem em milhões de crianças com dificuldade, crianças que não podem frequentar uma escola por algum motivo. Então, eu sou super fã da tecnologia, acho que a gente está sempre precisando mesmo aproveitar o que é bom, e melhora as habilidades cognitivas quando bem usado de forma específica, tá? Bom, outra coisa importante o ser humano precisa brincar, precisa jogar, precisa se divertir, isso faz parte da nossa cultura. E os jogos, eles podem ser, assim, uma diversão super de valor, né? Eu acho que a gente tem que ter cuidado com os preconceitos todos, porque tem muita criança que sabe tudo de história porque aprende nos jogos, tem crianças que interagem com outros primos, como eu falei, que moram fora, jogando todo dia, então tem muitos jogos de valor, tem muitos adultos muito eficientes e que trabalham muito e se divertem jogando, como os nossos filhos e sobrinhos, né, cresceram jogando, sei lá, Atari, tinha aqueles jogos todos, hoje as crianças jogam FIFA, e a gente não pode colocar na mesma sacola as coisas da tecnologia, porque não é realmente assim. Além disso, oportunidade de carreira, porque a indústria é bilionária. Não é aquele usuário que fica o dia inteiro no sofá jogando que vai fazer alguma coisa, mas quem faz o roteiro, quem desenvolve o personagem, quem desenvolve a parte tecnológica, vai faturar muito. É um mercado hoje maior que Hollywood e eu acho isso incrível. Então, nada de falar para os alunos, nem para os adolescentes, nem para os pacientes, para eles saírem da tecnologia, porque isso é um discurso que eu escuto muito dos psicólogos. A gente precisa manter um pé em cada mundo, porque senão a gente vai criar uma geração também quase que analfabeta. Sem tecnologia, a inserção no mundo futuro é difícil. E a gente está vivendo num momento tão especial de transformação que é fácil perder o pé. Então, a gente tem que estar sempre ali, fazendo o que está todo mundo fazendo hoje, saber o que está acontecendo para eu continuar atuando e continuar podendo entender o que eles estão trazendo. Mas dizer para um adolescente se afastar totalmente dos jogos, eu não sei se é um bom caminho quando a gente olha para o tamanho dessa indústria, mas a gente pode até ter um paciente que ele desenha muito bem, e ele adora criar história. E eu falei, eu estou tentando, só que eu não encontrei no Rio, uma escola de roteiro para jogos. Se ele conseguir transformar uma história dele, porque tem todo um formato digital, num joguinho, um dia, ele é muito novinho, mas é um caminho, assim, espetacular, que a gente tem que ter cuidado com os nossos preconceitos. Então, pensem hoje, mais do que a indústria de cinema, que já é uma indústria bilionária. Bilionária em dólar, tá, meninas? Não é pouca coisa, não. Mas, agora eu vou passar uma coisa aqui. A tecnologia tem isso. Ela tem, a gente sabe, todos os danos emocionais, porque ela aproxima quem está longe, mas quem está perto ela afasta, né? As pessoas não conversam mais, o mundo de cada
adolescente ao seu quarto com todos os seus perigos, danos cognitivos importantes, né, o excesso de tela afeta negativamente as interações, a linguagem e a concentração, que são os 3 pilares básicos do progresso cognitivo. Então, a criança que não tem foco, ela não aprende na escola, e depois que ela não aprende, ela passa a ter um déficit cognitivo ou um distúrbio de aprendizagem que começou com a falta de foco. Ela fica sem conteúdo, ela não tem condições de acompanhar no futuro. Interações de linguagem é a mesma coisa, principalmente em criança pequena. Eu queria mostrar uma foto da Deep Web, não apareceu? Não, depois eu venho para cá. Engraçado, peraí, deixa eu só ver que eu quero mostrar uma coisa. Isso, que eu quero mostrar para vocês. É porque eu mudei a ordem. É importante a gente aprender também um conceito chamado, não sei se vocês já ouviram, Deep Web, então aqui, a nossa internet como a gente conhece, porque daí que vem os perigos. Aqui, vocês estão me ouvindo, então, né? Sim. Bom, vocês estão tão quietinhos. Gente, vocês podem fazer perguntas, porque às vezes eu falo muito rápido. Olha, a internet, a parte que a gente usa, vocês, assim, nós normais aqui, é o que a gente chama de web da superfície. Todos os dados que a gente pedir no Google, o Google entrega. Facebook, Amazon, tudo que a gente faz está ali, é uma área limpa. Embaixo desse lugar, dessa posição, existe o que que eles chamam de Deep Web, web profunda. Aqui estão os dados secretos, os seus dados da universidade, tudo que precisa de senha ou que você precisa se cadastrar para acessar aquela informação é Deep Web. Então, uma grande parte da Deep Web é honesta, não tem problema nenhum. Você quer acessar o seu laboratório, o exame do seu laboratório é Deep Web. Você vai ter que se cadastrar, você vai ter que ter uma autorização e eles vão saber que você visitou. Mas os seus dados do laboratório, eles não estão nessa parte de cima expostos para quem dá um Google. Mas, abaixo da Deep Web, existe a Dark Web. A Dark Web, né, escura, é onde estão os hackers, é onde estão os criminosos. Daqui para baixo, aqui ainda pode acontecer coisa errada na Deep Web, porque a pessoa, ela entra no seu cadastro com o seu, ela falsifica a sua identidade, eles conseguem. Então, na Deep Web, na área onde existem sites seguros e honestos, acontecem crimes. Mas existem aqueles que são dark web. Esses lugares, eles não têm nem .com.br. É uma sopa de letrinhas que algumas pessoas conseguem. É onde estão os pedófilos, é onde estão os sites criminosos, é onde estão os hackers, é onde estão os filmes pornôs para crianças, é um universo que, obviamente, eu não conheço, mas que os adolescentes têm acesso. Então, eles vão divulgando eles vão chegando nesses lugares, e esses lugares chegam a eles, e esses sites, eles não são rastreáveis, como é a parte limpa. Então, quando vocês ouvirem falar em Dark Web, quer dizer isso. Sites que falam, poxa, como que existe um site que permite, sei lá o quê? Aí você vai, porque o Dark Web não tem controle, porque ninguém sabe onde eles estão. É que nem, entendeu? Não sei se ficou claro, só para a gente entender esse pedaço. Mas você acessa isso por um endereço normal da internet? Como é que você acessa? Sim, mas alguém te passa esse endereço. Você não tem esse endereço no Google, você não consegue. É uma coisa de insider, sabe? Você entra por um www, por alguma coisa assim, entra nesse site. Isso, exatamente. Eu não sei como, porque é dark web, é coisa de hacker. Eles descobrem e vão se... por exemplo, você nunca vai chegar numa rede de pedofilia pelo Google. Eu não sei onde está, mas é isso que eu estou falando. Então, a gente fala assim, a internet em si, gente, não existe, isso está numa página lá na frente, não existe ambiente online seguro. Esqueçam, não existe. Mesmo na web que a gente usa, essa parte bonitinha do iceberg, não existe. Não sei se vocês viram uma reportagem há pouco tempo, pode dar o Google. Tudo que eu estou falando, não sou especialista em nada, sou uma curiosa, mas tudo que eu estou falando, vocês têm que dar um Google depois para olhar. Mas uma mãe entrou no quarto do filho dela, de 3 anos, e o filho estava conversando com um adulto pela babá eletrônica. O adulto todos os dias, porque o que acontece? Quando você tem a sua babá eletrônica conectada no seu celular, ela está na rede. Se ela está na rede, esquece que não existe segurança. Existe alguma... Sabe onde tem segurança? Dado bancário.
porque os bancos investem uma fortuna em segurança, porque eles vão ter um prejuízo gigantesco se tiver algum rombo. Mas uma empresa de babá eletrônica, ela não investe em segurança, ela bota lá na rede e pronto. A sua imagem que a gente tem na nossa casa, que tá, se você olha no seu celular, a sua câmera, se um maluco resolver entrar na sua câmera, ele vai entrar na sua câmera. E agora tem essas câmeras que conversam. Eu também acho que é uma loucura, mas as pessoas gostam de conversar com as pessoas pela câmera. E essa mãe entrou no quarto do filho, de 3 aninhos, à noite, e tinha um sujeito, que depois ela descobriu que todas as noites ele entrava para ver o filho dela e para conversar com o bebê dela. Então, a gente tem que ficar abertos às novidades, mas com o pé atrás e com cuidado, porque não existe segurança total quando a gente quando você está online de qualquer forma. Eu tenho uma netinha agora de 5 meses, e aí quando o meu genro, que é todo de tecnologia também, e ele não gostou ele ficou assim, não sei se vale a pena essa coisa da babá eletrônica na internet, na rede, né, no Wi-Fi da casa. E eu achei um absurdo, falei, que radical, não sei o quê, o pessoal da juventude está muito chato às vezes. E aí, depois disso, minha cara caiu quando eu vi essa mensagem, então ele tinha toda a razão. Bom, então... Mas sabe uma coisa que eu ainda me assusto, e eu tô lá, às vezes eu tô em sessão, e eu falo alguma coisa, e eu tenho um iPhone, e a Siri reconhece a minha voz, e aí fala, não achei, e reproduz exatamente a última frase que eu falei. Só que, vamos lá, eu não estava com o celular ligado, às vezes eu deixo ele, inclusive, meio longe, e aí ela começa a conversar, e eu falo, gente, isso é muito psicótico, isso é muito doido. Muito. É uma coisa que dá medo, porque a gente ouve falar, não tenho nada a esconder e tal, mas essa coisa de que eles realmente estão ouvindo e estão partes da nossa conversa e estão filmando a gente em partes da nossa vida, é uma coisa assim que é assustadora. Cristina, quem são eles? Eles estão ouvindo, quem são eles? Os que pagam os algoritmos para ganhar dinheiro, eles ganham dinheiro com tudo que a gente fala. É uma loucura, não sei quem... É assim, tem um casal... Isso não é Dark Web, isso não é Deep Web, isso é a nossa web. Isso é a nossa web. E é isso que é o mais assustador. A gente não está falando de hacker, a gente está falando de milhões de dados que eles estão coletando para vender a seu respeito. Não vou repetir quantas vezes a gente fala... Desculpa, né? Mas quantas vezes a gente vai falar alguma coisa sobre algum assunto e depois a gente recebe uma enxurrada de informação? Isso. Exatamente. Mas eu aprendi alguns anos atrás que isso não acontecer, para eu manter a minha Siri desligada. Ou é verdade. Helena, a minha Siri está desligada, isso acontece comigo toda hora. Mas o que aconteceu... Exatamente, a minha também está desligada. Só um minutinho. Só que a partir de um tempo para cá, eu percebo que mesmo com a Siri desligada, aparecem coisas que eu falei, porque eu descobri isso uma vez que eu estava no interior de não sei aonde, entrei numa loja de panelas, e quando eu sentei no dia seguinte do café da manhã, tinha uma enxurrada no Facebook de propagandas de panelas daquelas que eu tinha conversado. E aí eu desliguei. Mas agora, mesmo mantendo desligada, parece que já houve um avanço, né? Antigamente, até hoje, você entra... a minha máquina de lavar estragou, então eu entro no Mercado Livre, entro nas lojas para ver qual é o preço melhor, qual é a melhor marca que eu preciso, e aí começa, assim, agora são e-mails, agora são uma propaganda, então isso é o permitido. Então eu acho que eles são esses aí que ganham dinheiro para saber sobre a gente e nos oferecer coisas para consumir. É o que eu entendo, mas eu acho tão simples. Mas eu acho que isso deve estar, que assim, a gente instala uma coisa nova, concorda, a gente vai concordando, e deve estar aí dentro. Você autoriza que a Siri te escute? Em algum momento a gente concordou com isso, porque as letras são mínimas e a gente também está criando uma geração, nós inclusive, que a gente não lê mais contrato, só que lê contrato em papel.
Porque Mas você tudo está que a gente falando bota- de concorda, por exemplo, de aceitar cookies? Não, de aceitar cookies também, o cookie já é, mas quando a gente baixa um aplicativo, quando você baixa uma nova versão do iPhone, por exemplo, tem assim, você concorda, tudo, não sei se só vocês vão se lembrar na próxima vez, tudo que a gente faz... Mas senão não vai adiante, senão você também não consegue Senão fazer não vai, aquilo. mas a isso gente aí. nem sabe com o que a gente está concordando. É Porque verdade. concordo, pronto, instalou. Eu acho, tenho certeza que deve estar aí dentro. Eu soube há muito tempo, quando as pessoas começaram a se dar conta disso, parece que teve um casal que à noite, com a Alexa até, que a Siri também é um aparelhinho, aquele outro, né? E eles, à noite, pela primeira vez, eles resolveram planejar uma viagem para a Rússia. Sei lá o que mais fizeram, obviamente, mas por acaso foi uma noite muito animada, decidindo a viagem para a Rússia, que eles nunca tinham falado antes, e no dia seguinte começaram uma enxurrada de anúncios, e eles conseguiram, parece, uma indenização, porque estavam no quarto, fechados, e estavam sendo observados sem ter... Não sei nem o que deu essa história, mas isso foi um dos primeiros casos, assim, Mas eu acho incrível. Mas é uma boa pergunta. Quem está nos observando e o que fazem com isso? Mas, Ana, o maior... eu tenho um cliente que fala justamente que o que está vigiando a gente justamente são as pessoas que têm esse interesse, e em algumas reuniões de negócio sérias, importantes, sigilosas, o celular é proibido de ser levado para dentro da sala, justamente porque pode captar essa conversa. E Festas também agora. Reunião de advogado não pode, você deixa do lado de fora. É tecnologia de alto nível. Então, assim, ele até falou que ele conheceu algumas tecnologias, até israelenses, que você escuta tudo. O celular está ali do teu lado, ele entra e ele consegue ter acesso a toda a conversa. Até aquele é uma loucura. Que foi preso, aquele médico que foi preso, que matou o menino, ele teve tudo que ele apagou, eles conseguiram recuperar. Uma tecnologia baixou todas as conversas que estavam deletadas e apagadas. Recupera tudo. Impressionante. Marta levantou a mão. Gente, eu não estou vendo vocês agora, então tem que alguém tomar conta de quem quer falar. Marta responde. Estou vendo só que a Marta levantou a mão. Não, eu vou falar rapidinho. Não, essa coisa do ser gravado, não sei se vocês lembram de um filme que chamava, acho que era A Vida dos Outros, que era sobre a Guerra Fria, e que eles entravam na casa de uns espiões e botavam todas os fios e etc, para ampliar as conversas. E depois o outro, que é aquele que passou, acho que foi na pandemia, que era sobre se você não está pagando pelo que você está usando, é porque você é o produto. Era isso, né? E eu acho que o que a gente tem que pensar também é que todas essas informações a gente dá de graça, e isso era o ponto daquele filme. Porque até a internet, para você conseguir uma informação de uma pessoa, era só através da espionagem. Custava caríssimo. Hoje em dia, você coloca tudo isso. Você está falando daquele jogo do Pokémon Pro? Os filhos os nossos são da nossa idade, mas eles mostraram... eu vi também. Aquilo ali, na verdade, para além do joguinho, era para GPS e para saber onde você estava. Na verdade, aquilo ali não era só para diversão. O intuito daquele jogo era para você dar as informações do lugar, que o lugar é assim, que é assado, que tem pedra, que tem isso, tem aquilo, e aquilo tudo é captado e depois processado de uma outra forma. Então, agora, Ana, desculpa, eu já vou terminar. O que assim, que está na minha cabeça até agora, que para mim é o que fez muita diferença de ouvir você, foi dizer que os filhos, os netos, enfim, de hoje, não têm a lembrança que a gente tinha da infância ou dos relacionamentos. Então, não adianta puxar para lá. Não adianta puxar. Exatamente, gente, a vida é para frente, não adianta puxar para lá, eles não entendem. Isso é que eu acho interessante, você tem que entender de outro jeito. Não é fazer outro ir para trás, é você que tem que... O mais difícil que seja, os nossos filhos já têm... Quer dizer, eu acho que da gente para os nossos pais, o buraco não é tão grande quanto da gente para os nossos filhos. Agora,
da gente para os nossos netos é um abismo. Mas calma que eu vou chegar num caminho, tá? Tô tentando. Isso Não, eu sei, mas eu acho que a gente tem um caminho que vai ser exatamente manter um pé em cada território. Em cada continente. Em cada continente. Esse não é fácil, mas uma criança que viva somente no virtual, ela vai perder em saúde mental, muito provavelmente, e uma criança que viva somente no real, uma criança que eu falo, principalmente adolescente, uma criança privada de tecnologia ou privada de Mas todas as existe modernidades, isso, Ana? existe, assim, crianças como as crianças que moram nas fazendas, e sabe o que tem? Existe. Hoje, lá nos Estados Unidos, segundo eles, até eles falam que a solução para se proteger um pouco, eles falam que a gente tem que pagar, como a Marta falou, pelos produtos. Então, ao invés de usar Gmail, o ideal seria pagar os outros, porque tudo que você usa de graça, alguém está ganhando em cima de você. Então, eles falam isso, eles tentam evitar a tecnologia até 7 anos, os desenvolvedores, os filhos estão todos em escolas Waldorf, que não entra tecnologia. Mas isso, eu imagino que depois eles vão ter um mergulho muito profundo em tecnologia quando eles crescerem. Mas existem, eu vejo hoje já jovens de 20 anos muito pouco tecnológicos e me preocupam, assim. Quando é demais, não sou bom nisso, detesto aquilo. Eu acho também que é complicado. Eu acho que tem que estar esperto nos dois mundos, porque senão não vai conseguir entrar no mercado de trabalho. Ana, você vai falar das escolas também ainda? Porque a minha curiosidade é como as escolas estão lidando e vão lidar com isso. Você vai falar para não adiantar? Não. Com o celular entrando nas salas, que isso é uma grande questão hoje, né? Então, as escolas... Eu vou parar de compartilhar para a gente falar um pouquinho, querem ou não? Ou tá bom? O que vocês acham? Você podia avançar um pouco na tua apresentação. Porque daí no final, senão não vai ter apresentação, a gente só vai ficar falando, tem muita coisa para falar, eu acho. Então, depois a gente vai conversar. Então, a causa, vocês já sabem que o cérebro é vulnerável à dopamina, e a infância, vocês sabem disso tudo, que a infância precisa de conexão, interação, vou andar bem depressa, em tempo, mas existe uma coisa... Peraí, eu vou passar isso. Isso você já sabe. Mas o que eu quero falar importante é que... o uso atrapalha muito a questão da criatividade e autocontrole. E essa falta de autocontrole está afetando as crianças em todas as áreas da vida delas. Mas o mais importante que eu quero falar é isso aqui. Mas as fotos vocês já sabem. Peraí. Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Antigamente, quando a tecnologia começou a avançar e quando existiam já os jogos, mesmo na época do Atari e daqueles joguinhos de casa, Mario Bros. O objetivo do desenvolvedor era fazer um jogo de qualidade dos quais as crianças gostassem. Isso acabou, gente. Hoje em dia, o objetivo dos jogos é fazer o usuário ficar viciado naquele jogo. Então, existe uma combinação de som e de cores e de triggers, que são os gatilhos, que fazem você querer mais e mais ficar jogando. E a única coisa que interessa hoje, quando eles desenvolvem, que eles estão ganhando mais mercado, são os jogos. Então, isso que é o problema para os nossos. Então, o risco do jogo é o jogo que não leva a nada. Então, as consequências do uso exagerado das telas, pela primeira vez na história, vocês devem ter visto essa pesquisa, os filhos são menos inteligentes do que os pais. A evolução humana sempre veio acompanhada de um aumento de QI nos testes, e já fizeram testes em algum país da Europa, que eu posso me lembrar, acho que foi, não sei se foi a Inglaterra ou foi o norte da Europa, e que eles viram, já tem aquele livro famoso. Lugar certo. E aí, bom, crianças menos concentradas, menos produtivas, menos empáticas, menos criativas, com muita alteração. Isso tudo que a gente está vendo na clínica, né? Aumento significativo da depressão, quase suicídio, transtorno de sono, e dificulta o aprendizado escolar e a interação com colegas e a família. Todos os problemas são ampliados pelo mesmo celular que traz essas maravilhas todas e que, né, acaba tomando o tempo todo livre da criança. Esse que é o... Bom, essa parte que vocês viram, aquele anúncio da Dove sobre a adolescência, vocês viram esse? Vocês viram esse aqui? Sobre o bullying? Isso estava no nosso grupo, vocês viram isso? Os efeitos da tecnologia na... Eu vi, é maravilhoso. Posso pular? Eu recomendo que você... É uma menina que ganha o celular aos 9 anos. Ela era uma menina ótima, estava se desenvolvendo bem.
Vocês querem que eu pule se vocês já tiverem visto? Não, Eu acho bacana mostrar também. Eu não vi ainda, a primeira vez. Aí ela ganha o celular. E ela começa, não pode comer, começa a se comparar. Ó, não pode comer, o peso bom. Pare de beliscar. Você é feia. E ela é internada. É baseada em história verídica, tá, gente? E aí tem vários casos parecidos. Vou voltar, tá, gente? Tá, já captamos a mensagem. Tá, isso. Peraí, deixa eu tirar. Bom, e nas crianças pequenas é ainda pior o efeito, porque uma diversão totalmente passiva, sem nenhuma reflexão, porque o que tem de bom nos jogos de qualidade, isso não chega, né, para as crianças, que é uma diversão só um passatempo. Tem aquela fase toda do desenvolvimento das sinapses, tem a questão das podas neurológicas que acontecem, então é um estrago horroroso. A gente sabe isso, eu não vou falar para vocês, que vocês já sabem, né? Bom, Ana, oi, peraí, deixa eu só fala. eu estava escutando um neurocientista, o Miguel Nicoleles, que eu amo de paixão, eu acho que é um cara muito rico, enfim. E ele estava falando que a questão dos jogos, né, você falou, né, que tem vários gatilhos, né, que fazem com que as crianças viciem. E é tão louco, porque o jogo, desde as crianças menorzinhas até os adolescentes aí que não conseguem largar, é que, assim, para você passar do step 1 para o step 2, né, as fases, você não consegue passar. Aí, da próxima vez que você acessa o jogo está mais facilitado para que essa pessoa consiga passar de fase e aí ele tem a sensação boa do prazer e aí ele é estimulado a ficar. Então, as fases, elas são totalmente computadas para que aquela criança, desde 3, 4, 5 anos, desde o primeiro joguinho que ela vai ver, vá dando a sensação de prazer dela conseguir passar de fase. E aí vem as dopaminas e aí começa a viciar, vem a dopamina e começa a fazer, bom, eu me sinto bem aqui eu me sinto empoderado, aqui eu consigo passar de fase, né? É totalmente isso. manipulado. E não Então, lida com a frustração, né? Não lido. Eu lido gente, essa passagem, gente, é um estrago, realmente, assim. Manipulação total. Total. E é um cérebro que se acostuma com uma velocidade de premiação, uma velocidade na vida que a vida real não oferece. Então, imaginem o que é uma criança viciada em jogos eletrônicos na escola, onde ela tem um professor falando com ela no meio de uma sala,
na frente de uma sala com mais 30 crianças, 20 crianças. A vida perde a graça, a capacidade deles escutarem, aprenderem na escola ficou muito reduzida. A gente vai falar, vou falar um pouquinho de escola depois do bate-papo, tá? Ana, eu acho que tem uma coisa também que eu acho que é interessante refletir. Volta ali o slide enquanto a Ana fala. Qual? O anterior. Anterior, isso. Uma das coisas também que me preocupa muito... Anterior, esse é o que é o outro? Não, o outro, o seguinte que você estava falando dos efeitos na criança, é isso? Ah, tá. Uma das coisas que eu tenho refletido muito, e até por conta desse meu projeto de justamente levar de novo a literatura, a contação de história, para trabalhar a questão da criatividade, da imaginação e do diálogo, quer dizer, começar, né, levantar uma bandeira respeitando a tecnologia, mas não esquecendo o outro lado da ponte, como você está falando. Uma das coisas que me preocupa muito hoje é a perda da empatia. Uhum. Então, a gente vive numa sociedade extremamente individualista, os jovens estão muito individualistas, né? Quer dizer, essa coisa de viver nessa bolha, nessa conexão que ele deleta, ele joga, ele sai a hora que ele quiser, então... E aí, uma das coisas que eu fico pensando é que, como a maioria dos jogos que seduzem os jovens, principalmente os adolescentes, são jogos de violência e de matança, né? Eu vejo uma perda de sensibilidade para a dor. Apesar deles estarem também mais deprimidos, mas eu estou pensando sobre isso, o risco disso, de você ver tanta morte, tanta destruição, tanto bonequinho sofrendo, sangrando, mas não tem conexão com a dor desse bonequinho. Mas eu acho que isso não está comprovado, Ana. Eu acho. Não, eu não estou teorizando. Eu estou falando de uma sensação minha, né? Isso não é eu não li artigo nenhum sobre isso. Isso sou eu pensando. Mas sabe que eu conversei com jogadores de jogos violentos, assim, super saudáveis, e eles estavam falando, primeiro que os jogos têm indicativos já de idade, o jogo violento é para adulto, e o problema, segundo esses dois que eu conversei, eles falam, a gente trabalha o dia inteiro com gente, eu trabalho presencial, aquilo é uma brincadeira, e é diferente da criança, o problema é que as crianças e adolescentes, eles estão perdendo a vida real, e aí a jogo fica sendo 100%, da vida daquela criança. Você pega uma criança, talvez, com alguma vulnerabilidade para um transtorno, mas, Ana, os adolescentes não sabem mais falar com garçom. Outro dia eu vi isso no restaurante, porque eles é tudo iFood, né? 2 clique, acabou, a comida chegou. Chegar e falar com o garçom, bom dia, o molho é assim, como é que é o molho? Eles não sabem, aí o pai chamou atenção, o garçom está te explicando o molho, olha para ele, existe uma pessoa que... Então, eu acho que o perigo do jogo violento é muito maior, ou talvez ele se torne um perigo real, quando ele está num contexto onde o jogo é a realidade da criança, que não tem mais contato com a realidade normal. Não é aquele jogo que ele vai jogar meia hora no fim do dia, ou então no final de semana, depois de passar o dia inteiro jogando futebol com os amigos, onde ele viu o amigo cair e se machucar a canela, entendeu? E as crianças não estão com esse outro lado. Esse adulto com quem eu conversei, ele falou, Ana, isso é outra coisa, eu vou falar isso depois também, que dentro dos jogos tem caixas de conversa que não são monitoradas por ninguém. Nessas caixas são perigosas as conversas de adulto com criança. Por quê? Porque fica entrando criança em ambiente de adulto. E esse rapaz, esse jovem adulto, já 40, é um homem, 40 anos, ele falou, você está lá jogando com seu amigo, tem gente que a gente nem conhece, e entram uns pirralhos para se implicar no meio do seu jogo, então é isso, né, por cima. São ambientes, que nem se você, sei lá, um clube de tiro, sei lá, é horrível, eu não sei, né, porque eu nunca joguei esses jogos. E eu sou uma pessoa que eu tiro todos os jogos do meu celular, se bobear eu também, vou embora nesse buraco, adoro. Entendeu? Agora, o que me falam é isso, que o problema está numa sociedade em que a vida da criança acontece no cenário de violência. Outra coisa é uma criança que tem uma vida, vai para a escola, volta, vai fazer um esporte, e com a idade do jogo, ela joga ali com alguém. Eu não sei até que ponto, acho que a gente tem que estudar, eu não sei, mas é o que eu ouvi desse jogador, que é bem calmo até. Mas, podemos ir? Sim. Mas falta de empatia total, eles não sabem mais nada. Então aqui a gente já passou, Zona Segura, já falamos sobre isso. Essa aqui é a notícia que eu falei.
pais flagram estranho conversando com o bebê através do babá eletrônico. Imagina você estar trancada na sua casa, na paz do celular, e o seu bebê, 15 meses, achei que eram 3 meses, não, 3 anos, 15 meses acordando com esse homem olhando e conversando, botando o menino para ninar. Olha o desespero da família. Então, aí eu fiz o que eu chamei de guia de sobrevivência para os pais, tá? O que a gente pode fazer? Então, para começar, eu botei a pior parte. Jogos repetitivos, esse que a Bia falou, esses jogos emburrecedores, que a gente só fica fazendo... Porque o nosso cérebro também é programado para gostar de coisas difíceis. Por isso que uma criança anda quando ela ainda não sabe andar, por isso que eles querem subir em tudo. O desenvolvimento motor, ele está ligado ao desenvolvimento cognitivo, e o prazer por desafios, ele desenvolve o cognitivo e o motor. Então, esses jogos repetitivos, eles têm um desafio que é só ali uma bobagem, e eles são os piores, a pior coisa que a gente pode oferecer para as crianças. Depois disso, pela minha experiência e pelo que eu estudei para fazer isso, estudei pesquisando, né, informalmente, o YouTube está disparado entre o que há de pior para as crianças, porque o YouTube, ele não termina. Então, não há, na minha opinião, não há problema, e eu já vi, porque eu já vi muitas crianças, vocês sabem que eu trabalhei com criança há muitos anos, né, na escola, quase 30, vi muitas crianças saudáveis que usavam tela meia hora por dia, para ver uma Peppa Pig, para ver um desenho animado. Mas o episódio tinha começo, meio e fim, inclusive tem uma questão cultural da criança poder conversar sobre o Homem-Aranha com um amiguinho, mas o problema é que o YouTube, até por conta do algoritmo, ele vai descobrindo outras coisas que você quer, e quando você vai ver, a criança nunca mais sai daquele buraco. Então o YouTube tem sido um perigo, e aí a criança vicia, chora, é diferente da televisão. A televisão tem um impacto muito menor. TikTok. Rapidinho, jogos repetitivos, por exemplo, o famoso jogo da FIFA, é jogo repetitivo? Não, o jogo da FIFA está lá em cima. Jogo repetitivo é Candy Crush, aqueles da balinha que vai caindo. Se você estiver numa sala de espera do dentista... Já entendi. Jogo repetitivo é isso. Instagram, todo mundo sabe, né? Pera, só um instantinho, Ana Luísa, só um instantinho. Oi. Eu não entendi por que o YouTube. Você me explica, não? Porque o YouTube tem o que se chama, que eu esqueci a palavra, que ele nunca termina. Então, a criança, você deixa o seu filho com o YouTube, ele vai, em vez de ficar 15 minutos, ele vai ficar 5 horas. E ele vai encontrar exatamente as coisas que o seu filho pode gostar, inclusive coisas que não são para a idade dele. Então, as crianças acabam acessando conteúdo que não era para a idade, e você acha que está lá seguro, e quando você vai ver, é um fator de vício, que eu estou assim, em termos do que tem prejudicado o desenvolvimento infantil. Então, as crianças que chegam à escola e elas assistem Netflix, por exemplo, que tem lá um filme, elas repetem, que nem era na infância dos nossos filhos, ver 1000 vezes o mesmo filme, essas crianças, elas são mais saudáveis, elas conhecem o personagem, elas sabem que termina lá a história do lobo, você bota Netflix e desenho, começa e termina. O YouTube tem sido reportado como mais viciante. Porque eu esqueci a palavra desse never ending, sabe? Que tem todos eles. Então, aqui está uma lista de pior para melhor. Em último lugar, não, aqui está... Não, então aqui, desculpa. Aqui são o grupo... Aqui é tudo que atrapalha as crianças, do pior para melhor. Mas eu não sei porque eu botei grupo de WhatsApp para cá. É o que mais está atrapalhando. Agora eu me confundi aqui, já fiz isso há um tempão. Bom, o grupo de WhatsApp, eu não sei se tem que dar, eu acho que está fora de ordem. Mas resumindo, Instagram, jogos online é o mais saudável. Gente, grupos de WhatsApp, desculpem, eu errei a ordem, ele tem que descer, tá? Tá errado. É o contrário. Os jogos online, na minha opinião, é o que há de melhor na internet, se você controlar a quantidade de horas que a criança passa nos jogos. Porque, pelo menos nos jogos online, ela está interagindo com uma outra pessoa, e o ideal, o melhor dos mundos, é que você pode, na maioria dos jogos, dependendo da faixa etária, você pode, o default do jogo, que é o padrão que vem de fábrica, pode entrar qualquer pessoa para jogar com você. Mas pode, nos jogos certos, ou digamos, para a faixa etária certa, a família pode ir lá habilitar e dizer assim, só pode jogar com pessoa conhecida. Aí vem o Zezinho, o vizinho, e fala, posso jogar com o Joãozinho? Pode, autoriza o Zezinho. Então, seu filho está ali jogando, mas ao invés de estar no sofá, que isso já não existe mais hoje em dia, até existe, tomara que exista,
Mas ele vai estar jogando com crianças que você conhece, que ele conhece, é o amigo, é o primo que mora longe, que eu acho super bacana. Tem primos que jogam todas as tardes juntos, sei lá, no final de semana. E isso é muito bom, que constroem lá uma cidade, Minecraft, não sei das quantas. Eu acho isso muito bom. Eu acho que as crianças aprendem, de alguma forma eles interagem, tá? Eu acho que, não é que seja muito bom, mas eu acho melhor do que ficar sozinho naquele jogo que não termina nunca. E os grupos do WhatsApp são péssimos, porque a gente está vendo os estragos que acontecem com o bullying, tá bom? Eu vou refazer essa ordem aqui. Mas YouTube eu sei que está lá embaixo. E aí Mas os grupos de WhatsApp, eles têm uma relação com outras pessoas, talvez tenha sido por isso, né? Tem uma relação, tem uma interação. Tem uma interação. Aqui com parceiros e com pares, que se é bom, se não é, tem interações tensas, mas eu acho que é por conta da interação, como o jogo tem interação, não é repetitivo. Pode ser. Acho que eu vou rever essa minha lista, mas pode ser. É porque eu agora, por acaso, estou com paciência com um grupo de WhatsApp muito ruim. Mas o que acontece nos grupos é que eles realmente marcam todos os programas, toda a vida social é regulada pelos grupos, e a criança excluída do grupo, ela não consegue fazer nada. Mas o bullying no grupo, assim, tem 40 mudos, um atacando e um apanhando, e a plateia ali. Mas é isso. Então, acho que você matou a charada do que eu escrevi. Mas o grupo é a possibilidade. Mas eu ainda acho os jogos online melhores do que os grupos. Mas, de qualquer maneira, vamos pensar aqui na saída de o que a família pode fazer para equilibrar essa balança. Então, em termos digitais, conhecer todos os ambientes digitais que o seu filho frequenta. Como a gente está vivendo esse mundo de muitas novidades, vários pais que não conhecem tanto a vida dos filhos, assim, agora estão com mais dificuldade de fazer isso. Então, acho que tem que haver um exercício de um esforço. Olha, eu quero ver qual é o site que você... Deixa eu ver esse jogo. Deixa eu jogar uma vez com você. O pai tem que saber, da mesma forma que a gente não deixa uma criança de 10 anos ir na rua sozinha, entrar numa birosca, né, onde está todo mundo bebendo. Ele pode, você pode ir na banca com 12 anos, sei lá. Mas você não deixa seu filho ir para qualquer lugar. Nenhuma criança, nem adolescente deveria frequentar qualquer lugar que a família sequer esteja fazendo. Eu acho muito bom, tenho visto muitos pais jogando com os filhos, e aí vira assunto para a hora de jantar, eu acho que eles estão com campeonato, eu acho que tem visto coisa boa. Avaliar conteúdo, que alguns pais não fazem, usar tecnologia de proteção, tem muita tecnologia de proteção, que você controla quantas horas o seu filho pode ver, você tem um programa que cai a internet daqueles celulares que você especifica. Tem muita coisa para fazer. A alfabetização digital, que a gente chama hoje em dia, que é ensinar as crianças sobre o risco do mundo digital. É algo a ser feito com cuidado, porque as crianças estão ficando muito em pânico também, achando que estão sendo observadas por todo mundo, que tem um pedófilo fanático atrás dela, mas é fundamental que elas conheçam a realidade. E o que a gente pode fazer, a família, em termos não digitais, para equilibrar com esse mundo, como a Marta falou, que isso aqui não volta, isso aqui não vai para trás. O que a gente tem visto? O uso ativo de tecnologia. O uso da tecnologia que preocupa e que prejudica as crianças é o uso passivo e recreativo. Se a criança está no computador para fazer um projeto para a escola, se ela vai fazer um projeto sobre, sei lá, sistema solar, e você tem lá um filme, todos os planetas rodando, você sabe, é fantástico o que a tecnologia pode fazer a favor de um projeto. Que a criança usa sem objetivo, é que a gente tem que ter cuidado. Quando a criança está usando ativamente, eu acho fantástico. Uso recreativo, que eu falei, controlado em tempo e espaço. O que significa isso? As famílias que estão conseguindo na minha clínica, né, algum sucesso, eles estão limitando o espaço, então não é só, você só pode usar meia hora, é uma confusão danada. Eu consegui uma família que não usa mais no carro, só que os adultos têm que respeitar também, que é o maior desafio hoje em dia. Mas se antigamente a gente pegava um trânsito com o filho, era hora de conversar, né? Então, hoje em dia, cada criança está vendo o seu filme no seu celular, então nem aquela mínima interação. Então, as famílias que conseguem não levar celular para a mesa, não usar celular no carro, tem uma lá que só pode nas estradas longas. Famílias que estão conseguindo, que é difícil também, na sala de TV, todo mundo está deixando o celular, mas é difícil. Tudo isso é só quando já tem algum problema acontecendo. Mas na minha prática, o uso controlado, tempo e espaço. Colocar o espaço tem me ajudado bastante. Jogos online, como eu já falei, compartilhados somente com conhecidos por conta dessa... Por que você vai estar jogando com alguém que você não conhece, sempre é mais arriscado, e porque existem esses chats não controlados dentro dos jogos.
Esses chats dizem que é quase lá uma deep web também, que ali não tem controle de nada. Porque se você não chat lá da parte de cima falar uma bobagem, o Instagram, por exemplo, ele veta todas as palavras de sexo. O Instagram veta foto de criança pelada. Às vezes, assim, você bota uma foto de menina de biquíni, assim, bebezinha, ele pode vetar. Lá para baixo, ninguém veta nada. E os chats dos jogos, eles não têm controle, então tem que ter cuidado. Como eu estava falando, como a gente precisa de desafio, atividades desafiadoras no analógico ajudam muito. Então, jogos de caixa, de papel mesmo, que sejam desafiadores, a criança que possa fazer coisas difíceis, assim, na vida, tá? Porque eu acho que as crianças também são vidas muito... A gente vive numa cidade já muito protegida, mas que a família vai fazer uma trilha mais difícil, que a família vai fazer um passeio de bicicleta mais longo, um dia a gente vai, sei lá, até a gente tem que fazer coisas que sejam desafios para essas crianças. Tem crianças se preparando para fazer um dia, papai, a gente vai um dia até o MAM pedalando, então primeiro a gente vai dar uma volta na lagoa. Essa questão do desafio, isso compensa um pouco, isso é fundamental, de qualquer forma, para o desenvolvimento, mas eu acho que a gente compete um pouco com o outro lado lá, que é um desafio sentado na parede. Momentos offline em família, então as famílias têm que precisar realmente se envolver mais, porque, no fundo, o maior problema com criança pequena de tecnologia é que é um super conforto para os pais, é um cala-boca sem tamanho, uma chupeta eletrônica, a criança entra no restaurante e ganha um tablet, fica ali 3 horas quieta. E antigamente a gente escolhia, né? Eu sempre falo isso, churrascaria antigamente tinha parquinho para criança, né? Ninguém esperava que alguém ficasse 2, 3 horas no restaurante com a criança na mesa. Então, que as famílias se movimentem nesse sentido. Leitura compartilhada, conversa sobre filmes e séries, isso... E, gente, música e esportes, assim, esporte sempre foi fundamental em qualquer educação, por isso é que está na grade obrigatória de todas as escolas, mas eu acho que esporte é a grande arma hoje, porque ele devolve tudo que a tecnologia rouba. O esporte trabalha autocontrole, concentração, disciplina, persistência, disposição e ainda tem a coisa da irrigação cerebral que melhora o cérebro. Então, se a criança está com uma tendência a ficar mais viciada, porque as pessoas hoje botam muito assim, a criança tem 10 anos e ainda está nadando na virilidade. Virilidade eu nem conheço, pode ser daqui mesmo. Mas assim, qualquer piscininha para bebê é piscininha para bebê. A criança crescer um pouco, ela precisa ter desafios importantes na parte física. E o esporte coletivo, ele tem sido um antídoto importante, sempre foi, mas agora eu acho que ele se tornou necessário, porque ele devolve tudo aquilo que a tecnologia está roubando. Então, outro dia eu estava conversando com... não quero falar o nome dele, mas é um grande nome do mercado financeiro carioca. Parou de estudar cedo, largou a faculdade. Bom, mas ele me falou, uma vez ele falou que o esporte, falou, Ana, a gente estava nos oficinas conversando qual escola que os filhos iam. E ele não sabia, ele falou, Ana, quer saber? Eu não sei qual escola, porque na minha vida o que fez diferença foi eu ter feito natação. Eu era, na época do Santo Inácio, excelente aluno, e eu nadava no Flamengo com revezamento, e o técnico falava pro meu pai, tira ele da natação, porque seu filho tira ele da escola, desculpa, tira ele da escola, porque ele vai ser um grande atleta. O meu pai falou, não, ele vai ficar na escola e ele vai nadar. E aí ele nadava de manhã, estudava à tarde, depois ele passou a estudar de manhã, nadava às 5 da manhã, voltava às 7 da noite, e ele falou, Ana, eu perdia às 7 da noite, no dia seguinte, 5 da manhã, eu estava dentro d'água. E o esporte me ensinou coisas que eu levei para o resto da minha vida. Então, isso hoje em dia, nesse cenário que nós vivemos, com esse óculos maravilhoso que vai chegar no bolso aí das crianças muito em breve, eu acho que é uma grande saída. E eu acho que a gente consegue esse equilíbrio, tá, gente? Que é o caminho possível. Isso não é fácil, não. Aí ele fala que só uma coisa de... Ana, posso... Fala, Marta, fala. Eu sei que você não está vendo, é que eu levantei a mão, mas você disse que você não estava vendo. Voltando ali, não precisa voltar, mas naquele que você colocou da balança, né, eu fiquei aqui pensando, porque fiquei com essa coisa, né, de que nada vai dar para trás. Assim, eu me vi nesse slide, porque a gente fica falando das crianças, dos adolescentes, mas eu acho que a gente, vou falar por mim, tá? Não vou botar ninguém na roubada.
eu me vejo muitas vezes botando muito peso nesse prato da balança da esquerda. Eu não tenho TikTok, nem jogos, nem coisa, mas às vezes eu me pego no Instagram, adoro, conheci milhões de pessoas, fiz milhões de amigos, e coisas de arte, de literatura, que você sabe que eu adoro. Abri um mundo, mas muitas vezes eu me pego passivamente nesse Instagram. E a gente perde a noção de tempo, né? Passivamente. Quando vem assim, se eu uso de tempo essa semana, eu quase caio dura para telefone, mas eu sou uma idiota. O que eu estava fazendo? E eu acho que a gente nas crianças... Dava para fazer um doutorado, né, Marta? Eu também fiz isso outro dia. Eu falei, gente, eu podia estar expert em alguma coisa. Tá? Não, até... Não estou em nada. E assim, e a gente, porque eu acho assim, é fácil a gente projetar isso e olhar e ver, porque são as crianças, porque somos nós. Tudo, exatamente. Eu vejo muito assim. E a dificuldade, muitas vezes, de colocar, aliás, a maioria das vezes, o limite nas crianças e no adolescente são dos pais. Porque não adianta você dizer, sai da tela ou para de jogar FIFA, se você continua no grupo de WhatsApp. É isso. Gente, eu fico preocupada com a qualidade das conversas, muitas vezes. As conversas acontecem com o telefone tiracolo. Mas assim, e isso em todos os grupos, isso a gente precisa realmente, enfim, eu tenho tempos bicudos. Eu tenho um livro sobre isso que eu vou lançar para a infância, chama Socorro, Mamãe Caiu no Celular, é muito divertido, tem a segunda edição está saindo agora, mas isso é um livro que eu já escrevi, acho que em 2017, porque é incrível. Por exemplo, uma criança pequena, ela fala uma palavra que significa uma frase. O adulto é que dá significado àquela palavra. Então, por exemplo, passou um cachorro na rua, a criança fala au, au, ela quer saber para onde o cachorro vai, de quem que é o cachorro, se o cachorro morde. E o adulto fala, é isso mesmo, aquele cachorro grandão que passou do outro lado, ele é daquela morta. A babá tá assim, isso eu vi. A criança viu o cachorro passando, a criança falou au, au, a babá, cachorrinho, começou a cantar a música de cachorro, não tinha nada a ver com o que a criança estava falando para ela. Então, é muito triste, assim, os motoristas, mas é um horror. Os adultos todos com as crianças, o celular rouba a atenção. E outro dia o meu marido reclamou comigo no restaurante, porque eu entrei 1 minuto, e ele falou, você vai ficar dando atenção, você está dando mais atenção ao celular do que a mim. Eu falei, desculpa, mas é que tem 40 pessoas interessantíssimas aqui conversando, desliguei, óbvio, o telefone, mas a verdade é que é sim, muitas vezes o celular é mais interessante do que a pessoa que é uma só na nossa frente, mas isso para uma criança pequena, eu acho sei lá, o nosso problema da vida, acho que é o que a Marta falou, um buraco que a gente cai ali, e eu acho, às vezes eu tenho 10 minutos para ficar no Instagram, e quando eu vejo, passou 1 hora, e aí eu tinha que ler um texto, não li. E qual o nome do livro? Repete, por favor, o nome do livro que você falou que vai sair, que eu não peguei. Eu vou mostrar ele aqui, chama Socorro, Mamãe Caiu no Celular. Ele está esgotado já há um tempo, mas a promessa é que ele vai sair esse mês em agosto de novo. Gente, eu queria compartilhar 2 histórias rapidinho. Uma paciente minha que falou, que estava antes de babá, empregada e tal, ela falou assim, olha, meu único momento de responder o WhatsApp é quando eu estou amamentando. Olha isso, essa frase, quando eu estou amamentando, tudo, né? Ela está no celular enquanto amamenta. E a outra foi uma cena que eu estava lá no Shopping Leblon, estava num restaurante, e a cena era o pai e a mãe com o celular, as 2 filhinhas, uma de 3 e uma de 5, com um tablet, já com suporte daqueles rosinhas, Barbie, sei lá o quê, e a babá do lado, dando comida na boca de uma e de outra, elas só olhavam para a tela, e a babá dando comida na boca de uma e na boca de outra, elas não sabiam o que estavam comendo, onde estavam. É uma das cenas, assim, mais grotescas. E num outro restaurante que eu vi, o prato de comida da criança estava no colo, olha isso, e a tela estava no lugar do prato. Tá vendo? Então, assim, e todos os adultos conversando, e, assim, ninguém estava ali interessado no que estava acontecendo, assim, isso é um choque absoluto, né? É uma negligência, né? Mas sabe que isso é o que mais me revolta. Isso acontece muito no meu trabalho, a vida inteira eu sempre vi. Mas as pessoas insistem em dizer que o problema é a tecnologia, que o problema é que o nosso mundo é isso e aquilo, que o problema é que a família permite que essas novidades invadam momentos únicos da rotina. Como que você permite que o seu filho, sabe assim, aí eu falo, você acha possível? Como que eu vou dar comida para o meu filho sem o tablet? Mas, Ana...
Mas para complementar, assim, eu acho que esses pais é uma negligência, mas eles nem sabem que porque eles estão dando um super suporte. Tem um tablet de última geração, tem uma babá enfiando comida, então acho que eles podem. Entende? Assim, eu acho que a falta de princípios, a falta de valores, assim, que o valor. Rosane. É óbvio que. Como é que essa família não percebe que. Né, não consegue, não tem estrutura, sei lá, não tem vivência. Não, eu acho. Honestamente, eu não costumo julgar as famílias assim, não. Eu só não gosto que coloquem toda a culpa na tecnologia. Não, com certeza, não é. Mas hoje em dia, essa geração hoje, que tem filhos hoje de 3 anos e 2 anos, é uma geração muito informada. Eles sabem. A geração que tem hoje filhos de 10 anos, quando começaram a chegar os primeiros tablets, que aí todo mundo ficou fascinado como as crianças tinham facilidade com os tablets, foi uma coisa incrível. Essa geração não sabia. Os prejuízos hoje são amplamente anunciados, divulgadíssimos. Os pais de criança, todo mundo sabe, hoje está proibido pela OMS, você sabe melhor do que ninguém, que até 2 anos sem tablet, sem nenhuma tela, a gente recomenda, eu vendo na minha prática até 2 anos um pouquinho, se for acompanhado, ainda vai lá. Mas esses pais estão ignorando recomendações dos pediatras porque dá muito trabalho. E você colocar um tablet... Eu recomendo que vocês peguem um bebê. A minha netinha, a gente tem 5 meses. Outro dia ela estava deitada no meu colo e a televisão ligada, ela virou o pescoço para ficar vendo televisão. Falei, gente, como tem tanta coisa nessa sala. Eu estava com os brinquedos conversando com ela. O efeito de uma tela sobre uma criança é uma coisa incrível. E os pais se rendem a isso. E eu já ouvi de muita gente, não, você me peça qualquer coisa, mas tirar o tablet para comida eu não vou tirar. Então, eu acho que... Agora, existe uma verdade, gente. O nosso corpo, vocês sabem disso. Tem gente que não pode comer pimenta, o outro pode comer pimenta, um passa mal se toma um remédio, o outro não passa mal. Tem crianças muito vulneráveis à tela e tem crianças que não são muito vulneráveis às telas. Então, o que eu acho que os pais precisam saber, e a gente também, é qual é o impacto da tela sobre o seu filho. Se o seu filho ligou a televisão ou ligou um tablet, ele esqueceu do mundo, aquela criança não pode usar. Se você tem um filho que assiste alguma coisa, desiste e larga para conversar com você, talvez essa criança possa usar. Eu também não acho que a gente possa ser muito radical com tudo. Mas só assim, essas famílias que estão conseguindo sobreviver, elas têm uma rotina que favorece a interação e elas estão encontrando um equilíbrio entre digital e analógico. É o equilíbrio, é não cair nem para um lado nem para o outro, mas não é fácil, não. Ana, olha só para te avisar, a gente já são 10h24, tá? Tá, isso aqui vocês já sabem, eles falam muito de futuro. Então, eu vou pensar para a gente fazer a gente bater um papinho. É melhor, uma dúvida. Gente, desculpa se eu interrompi muito vocês. Olha só, gente, eu queria contar uma experiência. Peraí, gente, vamos levantar a mão para organizar, tá bom? Maria Tereza. Helena, levanta a mão. Eu estava querendo voltar àquela história da réplica, que eu achei incrível. Então. Quem está falando? A questão da réplica, né, do app. Réplica. Também atua como terapeuta, porque a gente está falando agora de terapeutas robôs, né? Isso. Eu tenho uma paciente, eu conheci o ChatGPT, eu já tinha ouvido falar, mas não tinha baixado ainda. Uma paciente minha chegou, um casal que eu atendo, o grande problema deles é o ciúme entre as 2 irmãs. Aí acabou a sessão, ela me mandou, Ana, estou aqui de farra com o ChatGPT e fiz a mesma pergunta que eu fiz para você sobre o ciúme. A resposta do ChatGPT, minhas queridas, foi incrível. Fiquei impressionadíssima. Não digo que tenha sido, obviamente que não vai substituir uma sessão, porque a gente está ali oferecendo mais do que isso, mas que foi acho que ela caiu, a Maria Tereza. Não, caiu, mudou de ordem. Mas eu fiquei, então você tem toda a razão, eu acho que sim, em questões, eu recomendo que vocês experimentem essas brincadeiras, porque vocês vão entender o que os pacientes estão vivendo. O ChatGPT, você faz uma pergunta sobre um problema que você tem. Ele vai dizer depois, procure um psicólogo, mas ela... É porque eu queria muito ter trazido. Depois eu vou mandar para vocês o link do Leandro Carnal, tá? No grupo. Mas sim, eu acho que não funciona. A Beatriz já colocou, Ana. A Beatriz colocou o link no chat já, tá? Que bom, tá. Não, mas vamos botar no grupo, por favor, porque aí depois eu vou ver melhor. Sim, no grupo também, tá.
Então, vamos lá. Agora, Helena Miller. Eu queria contar uma experiência que eu tive, que aí eu não sei, Ana, se você tem outras experiências dessas. Alguns anos atrás, eu entrei num restaurante, eu estava em Paris, e eu pergunto, a primeira coisa que a gente pergunta é assim, qual é o Wi-Fi? E lá eles chamam de Wi-Fi. Aí a mulher me respondeu assim, aqui nós não temos Wi-Fi, aqui nós viemos comer e beber e conversar. Aí eu fiquei assim, chocada e encantada também, porque a gente entra num restaurante no exterior, a primeira coisa que a gente quer é o Wi-Fi, né? E se tem outros países, porque eu percebo que essa confusão toda é uma confusão mundial, mas se tem alguns lugares que já estão à frente daqui, nessa coisa ética, nessa coisa da educação sobre isso, porque aqui eu acho que ainda fica muito uma coisa quase que as escolas são as escolas particulares, que tem pessoas que pensam nisso, mas não é uma educação em geral, né? Então eu queria saber se você teria alguma resposta para isso. Eu acho que a França, ela sempre foi muito conservadora em relação à tecnologia e aos avanços. Então, eu acho que é mais pela consciência, assim, em termos de postura, é uma consciência, mas não é algo que eles resolveram depois. É algo que vem da cultura francesa. Então, eles não querem as palavras americanas no vocabulário francês, eles não querem trabalhar final de semana nem feriado, é uma cultura nesse sentido. Então, acho que o norte da Europa, os países que estão em primeiro lugar na educação, eles estão questionando isso há mais tempo, mas eu não vejo ainda, não sei, eu acho que agora que o pessoal está vendo tudo que não está dando certo e talvez andem umas casinhas para trás, mas existe muito dinheiro envolvido nisso, e aí as nossas crianças estão sendo vítimas de uma indústria, né? A Califórnia é um lugar, o berço dessa novidade toda, e é onde as famílias dizem que estão andando, quer dizer, estão mais cuidadosos. Tem um livro, eu vou botar para vocês, um cara criador do Google, que ele é radical contra tudo, e falou, aí ele abre todos os planos e tudo, que ele tem que proteger os filhos. Então, dizem que a Califórnia é um lugar hoje de muita consciência dos próprios desenvolvedores, mas que continuam lá desenvolvendo. Agora, só para completar, não vou entrar na é só porque tem gente na fila e a gente está com tempo... É só um adendozinho, porque as mudanças na escola na Suíça, na Suécia e na Finlândia agora, né? Que está todo mundo acompanhando. Voltando para os livros. Graças a Deus, vivo zero. Gente, vamos falar sobre a escola, já que a Ana... Posso responder essa pergunta da escola, Ana? Pode. Um minuto? Porque é o seguinte, desde que o mundo é mundo, a escola anda atrás dos avanços. A escola é um lugar, assim, os bancos evoluíram, o mundo mudou e a escola sempre foi muito conservadora. De repente, com a pandemia, um pouco antes da pandemia, algumas escolas começaram a acordar para a necessidade de se tornarem mais adequadas, mais interessantes, reavaliação do currículo. Mas não é fácil, assim, os professores são mais conservadores, então o que acontece é que desistir da tecnologia não faz da escola por si só melhor, entendeu? Acho que a gente tem que caminhar para rever toda a prática escolar, que ela seja mais colaborativa, que cada criança, sei lá, que os projetos sejam super interessantes, que eles tenham que pesquisar e complementar os saberes na sala. É esse modelo que a gente tinha antigamente, o professor falando e a criança ouvindo e repetindo, isso está fadado ao fracasso há muitos anos. E aí, só que a escola sempre esteve atrasada e continua atrasada, agora vai estar atrasada com os impactos, mas a escola sempre teve que correr atrás, nunca foi um lugar de excelência na inovação. A inovação sempre veio de outras áreas e ela chega na escola, encontra muita resistência dos mais conservadores e encontra despreparo daqueles que estão... É um ambiente, então, eu acho que a escola nesse momento, pode ser, eu acho que a escola está bem despreparada, ainda sofrendo terrivelmente o impacto da pandemia, porque as crianças perderam em socialização, aprendizado, né, socioemocional, perderam em conteúdo. Então, 2 anos praticamente sem estudar, para chegar na 3ª série mal alfabetizados, a gente ainda está se recuperando do estrago causado, e aí pensar na tecnologia como uma coisa positiva tem sido um desafio. Por isso, o retorno aos livros, mas eu acho que a gente tem que voltar aos livros sim, óbvio, mas
tem que repensar a forma da escola ensinar. Porque imagina você ensinar, gente, sei lá, sobre biologia, os micróbios, podendo ver aquilo, né, na sua frente, tridimensionalmente, ou você criar robôs, tem muita coisa bacana para se fazer, usando o melhor do ser humano, né, a empatia, a criatividade. Eu acho que esse desafio a escola não está pronta ainda, não. Marta, para finalizar. Não, duas coisas assim. Primeiro, parabéns pela apresentação, que eu sempre amo escutar você, Ana Luísa. Parabéns. Eu sou só. Gente, eu falei rápido demais, eu estava aqui. Mas é isso que é bom, mas a gente também vai rápido, atrás. Mas eu queria falar duas coisas. Uma, que é essa coisa da nova tecnologia. Eu convidei para a palestra a Leonor, que está aqui na tela, não sei se você conhece, a Leonor é de Portugal, então temos uma companheira internacional. Ai, que honra, que Leonor bom. tem filhos adolescentes e ficou super. Mas eu estou citando a Leonor porque a gente fez um curso com o Alberto Manguel, e a primeira, que é um super escritor e bibliófilo e está morando em Portugal, e a primeira coisa que perguntaram para ele foi se o audiobook ia acabar com o livro, ou se o e-book ia acabar com o livro. Ele falou, eu sempre ouço essa pergunta. Essa é uma pergunta, ele não falou assim, né, Leonor, porque ele é educado, mas é uma pergunta boba de se fazer. Ele disse, toda a tecnologia, sempre que vem uma tecnologia nova, a gente acha que ela vai engolir a antiga. E não é isso que acontece. Quando veio a fotografia, então a pintura vai acabar. Não, a fotografia acaba, inclusive, incorporando termos da pintura, landscape, portrait, e vai. E uma coisa não termina a outra e vão sendo incorporadas. Aí ele falou assim, se o audiobook vai terminar o livro, lógico que não, porque o primeiro audiobook do mundo foi a Odisseia, porque é a linguagem oral. Então, nunca vai terminar, ao contrário, começando no audiobook. E outra coisa que eu acho que para a gente entender um pouco isso tudo que você está falando, que é um arco, né? Um arco do mundo. Esse ano, em abril, vocês todos conhecem, o Saul Fuchs fez 80 anos. E o convite de aniversário dele, ele fez pelo ChatGPT. Ele disse o que ele queria, o texto, o desenho, enfim. E saiu lá um desenho que era meio Chagall, meio Matisse, meio isso, meio aquilo, e o texto, a cara dele, se ele botasse lá embaixo. Saul Fuchs, ninguém ia dizer que ele não tinha escrito. Aí ele estava falando isso, eu disse, Saul, olha só, quando você nasceu, não havia absolutamente nada disso. Seus pais mandaram dizer que você nasceu ou escreveram uma cartinha para dizer que você tinha nascido. Primeiro, você sobreviveu 80 anos, que quando você nasceu, a expectativa média de vida não era essa. Só se conseguiu isso através da tecnologia. E hoje você completa 80 anos usando a ponta da tecnologia. Espetacular. Então, um arco de vida, isso é para a gente entender para onde não vai voltar para trás. Marta, imagina a escola diante do ChatGPT. Gente, vocês têm que ser assim. Até ontem à noite, com meu marido brincando, eu estava testando o ChatGPT de brincadeira. E ele é pescador e sabe de uns caminhos de pesca, não sei o quê. Aí tu quer saber uma pergunta? Qual o melhor roteiro de pesca oceânica entre Rio e Vitória? Em um segundo, aí vem aqui, saia do Rio, pare em tal ilha. Ele falou, essas dicas, só pescador antigo que sabe onde, isso ele não sabe nem em um segundo. Então, se vocês têm uma tarefa, qualquer dúvida, e vocês podem assim, quero comparar na infância de Freud com a de Lacan, inclua sei lá o quê, ele te dá assim, em um segundo. Eu queria muito fazer uma apresentação aqui para vocês online, mas eu não sei, a escola não, obviamente, vai proibir qualquer celular em casa, as redações vão ter que ser somente presenciais, mas os professores têm que usar o ChatGPT como assistente deles, né? As crianças vão aprender, porque o chat, a única vantagem que a gente tem ainda é que o chat não dá a fonte. Nenhuma coisa ele fala, o Google te diz onde é que pegou. Então, talvez o dever de casa para as crianças vai ser descobrir a fonte daquilo que ele apresentou. Mas ia ensinar a criança a fazer bom uso do ChatGPT, e aí sim vai fazer dele uma pessoa brilhante. Mas se a gente, enquanto pessoas mais velhas, ou da área de humanas, a gente tem tendência a ficar com muito preconceito contra as tecnologias, a achar difícil e deixar para lá, quando o certo é dar um passo adiante e tentar trazer aquilo para a sua realidade, e a gente se transforma, e tudo vai ficando mais fácil, eu acho, e é o caminho é o único caminho que a gente tem é seguir para frente, né? Então, eu recomendo muito que vocês experimentem. Essa maluquice do réplica, se ainda existir, porque isso foi há um tempo, mas eu vou botar para vocês.
E o ChatGPT eu acho divertido, mas eu acho assustador. Gente, olha só, eu sei que vocês querem falar, mas já são 10h40. Infelizmente, não poderemos falar, tá? A gente conversa mais outro dia. Isso. Ana, quero te agradecer muito, tá? Parabéns, Ana. Palestra maravilhosa que você deu para nós, que ajudou a pensar uma coisa fundamental, que é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Manter a ponte para você usufruir do que existe de melhor nas duas pontas, né? E você isso, que é o único caminho, porque a ponta... Exatamente. Ô, gente, eu que agradeço a atenção de vocês e a presença. Qualquer coisa, bom, eu não sou especialista, eu só sou, como eu falei, curiosa. Então, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar e eu vou procurar junto. E eu vou te pedir duas gentilezas. Primeiro, aquele artigo que você comentou, que as crianças hoje são menos inteligentes que os pais, que eu achei interessante, poder botar para a gente lá no time. Vou botar. Isso é um livro até, foi traduzido como A Fábrica de Cretinos Digitais. Achei essa palavra horrível, mas foi uma tese e já virou um livro. Tá. E é assustador. Mas eu, honestamente, Ana, fico muito impressionado das pessoas terem que estudar tanto para descobrir aquilo que a gente está vendo na prática, sabe? Porque qualquer pessoa que conviva com jovem, eu falei, precisava ter estudado tanto para achar que nós somos mais cacos, mais rápidos, a capacidade de conexão, as crianças hoje, e fora a turma do sofá, né? Porque eu esqueci de falar, o esporte ajuda, porque essas crianças estão tão preguiçosas, sabe? Eles não levantam para nada, então eu acho que, além disso, eu fico meio decepcionada. Já claro que tem pessoas maravilhosas, mas assim, eu fiquei, quando eu li o livro, falei, gente, sabe estudar tanto para ver isso? O livro é muito bom até, mas é isso, a gente está com uma geração acomodada e preguiçosíssima. Isso. E outra coisa também que eu te pedi, por gentileza, botar o nome do seu livro. Vou botar, quando tiver nas livrarias, eu vou botar a foto dele, ele só está na estante virtual. Ele não está aqui, mas é um livro que vale a pena. É uma brincadeira, mas é muito interessante porque eu fiz questão de fazer uma mãe muito presente. É uma mãe que vive com os filhos, só que ela está no celular, então é uma brincadeira boa. Maravilhoso. Então vamos, que a vida... Então tá, gente, obrigada pela presença. Um beijo. Obrigada, parabéns. Obrigada, parabéns, Ana. Obrigada, Luiz. Obrigada.